Camila Nascimento tinha 28 anos e vivia em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa casa de 2 quartos no bairro do Jardim Paulista, numa rua com calçada quebrada e uma amendoeira na frente que derramava folhas cor de cobre no outono. A casa era alugada, simples, com uma cozinha de azulejo branco amarelado e uma janela que abria para o quintal, onde ela havia improvisado uma horta com vasos de plástico, tomilho, cebolinha e uma roseira que não era exatamente uma roseira, mas ela insistia em chamá-la assim. Era o tipo de mulher que nomeia as coisas com cuidado, que escolhe as palavras antes de dizer, que faz silêncio antes de responder, porque aprendeu que a resposta errada custa mais caro do que a demora. Ela era técnica em enfermagem, trabalhava há 4 anos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no turno da tarde, das 13 às 21 horas, e havia desenvolvido ao longo desse tempo uma forma de presença que os pacientes reconheciam sem conseguir nomear. Era a enfermeira que chegava no quarto e a temperatura da sala parecia baixar 1 grau, não pelo frio, mas pelo tipo de atenção que ela trazia, completa, sem pressa, sem o olhar de quem está pensando no próximo procedimento enquanto faz o atual. Ela gostava do trabalho com uma seriedade que não precisava ser declarada. Gostava da exatidão que ele exigia, da responsabilidade concreta de cada gesto. A filha de Camila se chamava Beatriz e tinha 3 meses quando esta história começa. 3 meses de peso de 4 quilos e 200 gramas, de olhos escuros e cabelo crespo, que crescia em espiral acima das orelhas, de cheiro de leite e de uma atenção aos sons do mundo que Camila achava extraordinária para uma pessoa de 3 meses. Beatriz ouvia a voz da mãe e virava a cabeça com uma precisão que parecia intencional. E Camila, toda vez que isso acontecia, sentia aquela coisa que não tem nome exato, a mistura de amor e de susto de ser amada por alguém que não escolheu você, mas simplesmente nasceu te escolhendo. O pai de Beatriz se chamava Rodrigo Fonseca. Tinha 32 anos. Era filho de uma família de classe média estabelecida em Ribeirão Preto. Família de comerciantes com loja de materiais de construção na cidade há 40 anos. Católica, frequentadora de clubes de bairro, com a fotografia do avô na parede da sala, como se a genealogia precisasse de moldura. Rodrigo e Camila haviam se conhecido num curso de primeiros socorros. Ele havia chegado atrasado, sentado ao lado dela, pedido emprestado o material que não havia impresso e, a partir daí, havia ficado do jeito que algumas pessoas ficam, por inércia e por atração e por uma combinação das duas coisas, que não se distingue no começo. Eles namoraram por 2 anos. Camila havia conhecido a família de Rodrigo no 7º mês, no almoço de domingo na casa dos pais dele, um sobrado no bairro do Jardim Paulistano, com jardim na frente e churrasqueira coberta nos fundos. A mãe de Rodrigo, Dona Sônia, havia servido o almoço com uma hospitalidade que Camila reconheceu como o tipo que não é para ela, o tipo que é para o filho que trouxe uma visita e que precisa ser cortês com a visita sem necessariamente aceitá-la. O pai, seu Jorge, havia falado com ela sobre o trabalho dela no hospital, com a curiosidade de quem não esperava encontrar uma profissão de respeito e ficou surpreso com ela sem conseguir esconder a surpresa. Camila havia comido o churrasco, agradecido, ajudado a lavar a louça apesar dos protestos e no carro de volta havia ficado em silêncio por um bom tempo até que Rodrigo perguntou o que ela havia achado e ela disse que achara simpática a família dele, porque era a resposta verdadeira na medida em que simpática não significa acolhedora. Quando Camila engravidou, no 19º mês de namoro, a primeira conversa foi com Rodrigo. Ela esperou ele chegar em casa, na casa dele onde ela havia passado a morar 6 meses antes, e disse que estava grávida. Rodrigo ficou quieto por um tempo, que durou o suficiente para ela entender que ele não sabia imediatamente o que sentir. Depois disse que era uma notícia grande. Depois disse que queriam isso. Depois disse que iam precisar pensar em algumas coisas. E Camila anotou, com aquela habilidade de registrar o que é dito ao redor do que é dito.
que ele havia usado as palavras precisas para não dizer nem sim, nem não naquele momento. A gestação foi tranquila no corpo e tensa no entorno. Dona Sônia visitou uma vez no 3º mês e perguntou se eles haviam pensado em se casar, que a família Fonseca sempre foi muito unida, que era importante que a criança tivesse uma estrutura. Camila ouviu cada palavra e serviu mais café porque era o que havia para fazer naquele momento. Beatriz nasceu numa quarta-feira de março, às 5 da manhã, parto normal, sem intercorrências. Camila havia ficado em trabalho de parto por 11 horas e acordada por todas elas, com uma concentração que as enfermeiras do bloco comentaram depois. Rodrigo havia ficado pálido ao segurar Beatriz pela primeira vez, dito que era linda, que era perfeita, e aquelas palavras Camila guardou com cuidado porque eram verdadeiras e precisava que fossem. Beatriz nasceu com a pele de Camila, escura, lisa, perfeita, a pele de quem tem avós que o sol do Nordeste havia marcado por gerações. Camila era filha de baianos, neta de baianos, carregava no rosto e nas mãos e na cor dos braços uma história que não precisava de explicação. Beatriz carregava a mesma história. E era natural, e era bonito, e era exatamente o que Camila havia esperado. O que ela não havia esperado era o que aconteceu quando Dona Sônia entrou no quarto do hospital no dia seguinte. Dona Sônia ficou parada na entrada do quarto, olhando para o bebê por um tempo, que foi longo demais para ser só admiração. Depois disse, com a voz controlada de quem está fazendo esforço para controlar a voz: "Ela ficou bem morena, não ficou?" Camila não respondeu imediatamente. Rodrigo disse que Beatriz era linda. Dona Sônia disse que sim, claro, linda, mas que havia ficado com o fenótipo da mãe. A palavra fenótipo ficou no ar do quarto como algo que havia sido jogado para ver onde pousava. Camila olhou para Rodrigo. Rodrigo olhou para a mãe. E nenhum dos dois disse nada que valesse ser lembrado. Nos 2 meses seguintes, na casa de Rodrigo, onde eles moravam juntos, as coisas foram se rearranjando de um jeito que Camila reconhecia, mas não conseguia nomear em tempo real. O tipo de rearranjo que só tem nome quando você olha para trás e percebe o padrão. Rodrigo ficava mais tempo na casa dos pais. Chegava mais tarde, conversava menos. Havia um silêncio novo entre eles, que não era o silêncio de quem está cansado ou o silêncio de quem está pensando, mas o silêncio de quem está se preparando para algo. Havia também conversas que ele não tinha com ela, mas que ela soube, pelos sinais que a profissão de enfermagem havia treinado nela, que estavam sendo tidas em outro lugar. Uma vez, Rodrigo chegou em casa num horário estranho, com um jeito de quem havia saído de uma conversa difícil, e foi direto ao banheiro antes de cumprimentar a filha. Camila registrou isso na memória, que era o lugar onde ela guardava as coisas que não sabia ainda como nomear. Numa sexta-feira de junho, com Beatriz completando 3 meses naquela semana, Rodrigo chegou em casa no início da noite, sentou na sala e disse que precisavam conversar. Camila estava amamentando Beatriz no sofá, com a televisão muda ao fundo, e olhou para ele com aquela atenção completa que ela tinha, sem pressa, sem o olhar de quem está pensando no que vai responder. Rodrigo começou com palavras sobre o relacionamento deles, sobre diferenças que havia percebido ao longo do tempo, sobre expectativas que não haviam se alinhado, e Camila ouvia cada palavra com a precisão de quem está identificando o que está sendo dito ao redor do que está sendo dito, até que ele chegou no que estava sendo dito de fato. Ele disse que a família dele estava com dificuldades para aceitar a situação, que havia pressões que ele não conseguia ignorar, que Beatriz era filha dele e ele sempre ia ser o pai dela, mas que o relacionamento deles dois havia chegado num ponto que ele achava que não tinha como continuar. Disse que a casa era da família dele, que o contrato de aluguel estava em nome do pai e que seria melhor para todos se Camila encontrasse um lugar próprio. Camila ficou olhando para ele por um momento. Beatriz havia adormecido no peito dela, com a boca ainda levemente aberta, os dedos curvados. Ela disse: "Você está me pedindo para sair de casa com uma criança de 3 meses."
Rodrigo disse que sabia que não era fácil, que ele ia ajudar financeiramente, que ela tinha família em Ribeirão Preto, que daria para se organizar. Ela disse: a questão da família é sua com Beatriz. É por causa da cor dela. Rodrigo não respondeu imediatamente. Depois disse que havia muitas coisas envolvidas. Ela disse que havia perguntado uma coisa específica. Ele ficou em silêncio. O silêncio era a resposta. Camila passou a noite na casa de uma amiga, Cláudia, técnica de enfermagem como ela, que morava a 20 minutos de distância e que abriu a porta às 10 da noite sem perguntar nada. Fez chá, colocou uma coberta no sofá e segurou Beatriz por 1 hora para que Camila pudesse dormir com as 2 mãos livres. Era esse o tipo de amizade que simplesmente existe. E Camila havia chegado nela como num porto, com alívio e com a clareza de que o porto não é o destino. É só o lugar onde se respira antes de continuar. Naquela noite, com Beatriz dormindo num colchonete improvisado ao lado do sofá, Camila ficou acordada por um tempo que não mediu. Não chorou imediatamente. Teve aquela fase primeira de incredulidade que não é negação. É apenas o tempo que o cérebro precisa para processar uma informação que ele sabia que poderia vir, mas não havia preparado uma gaveta específica para guardar. Depois chorou. Chorou com a contenção de quem está num ambiente que não é o seu e não quer acordar ninguém. O tipo de choro que é feito com a mão na boca e os ombros levantados e os olhos fechados. O choro de quem chora por dentro mais do que por fora. E enquanto chorava, ficou olhando para Beatriz, para o rosto pequeno e escuro da filha, para os cílios compridos que ela tinha igual à avó materna, que nunca havia visto, e pensou, com uma clareza que às vezes só vem depois que a dor perfura fundo o suficiente: a minha filha vai crescer sabendo quem ela é. Isso ninguém tira. Nos dias seguintes, Camila se moveu com aquela velocidade específica de quem não tem o luxo de paralisar. Ligou para a mãe, que morava em Salvador, e contou com uma objetividade que doeu mais do que o choro da primeira noite, porque objetividade às vezes é a forma que a dor encontra de não se alastrar. Sua mãe, Dona Vera, ficou em silêncio por um tempo e então disse: eu venho. Camila disse que não precisava. Dona Vera disse: eu venho. E assim ficou combinado. Ligou para o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Ribeirão Preto. A atendente explicou que ela tinha estabilidade no emprego até 5 meses após o término da licença maternidade, que o plano de saúde era obrigatório durante a licença e que qualquer demissão nesse período seria revertida. Camila anotou tudo no caderno de capa verde que usava para anotações pessoais, receitas da avó, números importantes, os primeiros pesos de Beatriz. Ligou para Rodrigo e disse que precisava de um prazo de 30 dias na casa, enquanto buscava moradia, e que esperava que a pensão fosse registrada formalmente. Rodrigo disse que pretendia fazer tudo direito. Ela anotou essa frase porque há frases que precisam ser registradas antes que a pessoa que as disse esqueça de tê-las dito. Encontrou um apartamento de 1 quarto e sala no bairro da Independência, a 5 minutos do hospital a pé, com quintal pequeno, aluguel dentro do que podia pagar. Assinou o contrato com Beatriz no Sling e a proprietária, Dona Carmen, havia olhado para a criança e dito: que menina linda, que cabelo bonito. Camila disse obrigada com o primeiro sorriso verdadeiro de semanas. Dona Vera chegou de Salvador numa quinta-feira com uma mala grande e uma caixa de papelão cheia de temperos que não existiam nos mercados de Ribeirão Preto e uma determinação de avó que não pede licença. Ela ficou 3 semanas. Cuidou de Beatriz nas manhãs enquanto Camila resolvia a mudança. Cozinhou todos os dias com aquela precisão de quem cozinha por amor e por memória. E à noite, depois que Beatriz dormia, ficava sentada com a filha na cozinha do apartamento novo e falava pouco, mas ficava. Às vezes o que é preciso é só que alguém fique. Foi durante essas 3 semanas que Camila, numa tarde em que Beatriz estava dormindo e Dona Vera havia saído para a feira, ficou sentada na mesa da cozinha com o caderno de capa verde aberto e começou a lhe escrever não anotações, mas perguntas.
Era uma coisa que ela havia aprendido a fazer em momentos de paralisia. Não planejar, mas perguntar, porque as perguntas certas encontram as respostas por conta própria se você der tempo. As perguntas que ela escreveu eram: o que eu sei fazer além do trabalho no hospital? O que eu sei sobre cuidado que tem valor fora de um contexto clínico? O que eu tenho que outras pessoas precisam e não sabem que precisam? Ela ficou com essas perguntas por 2 dias. E no 3º dia, a resposta apareceu de um jeito que não foi glamouroso. Apareceu da forma como a maioria das respostas aparece. A partir de uma situação corriqueira que de repente revela uma necessidade que estava ali o tempo todo. Uma colega do hospital, técnica de enfermagem como ela chamada Fátima, havia mandado mensagem perguntando se Camila conhecia algum profissional de saúde que fizesse visitas domiciliares a recém-nascidos, porque a cunhada dela havia tido gêmeos e estava com dificuldade para amamentar e não tinha condições de levar os 2 ao pediatra toda semana. Camila respondeu que ela mesma fazia isso, que conhecia a amamentação, cuidados com recém-nascido, acompanhamento de peso, curva de crescimento, que havia feito um curso de consultoria em amamentação 2 anos antes e que havia esquecido que sabia isso até a Fátima perguntar. Ela foi à casa da cunhada de Fátima no dia seguinte, com Beatriz no sling, com um medidor de pesa-bebê emprestado da colega do hospital e com o caderno de capa verde, onde havia anotado os protocolos de amamentação que havia estudado no curso. Ficou 2 horas. Resolveu o problema de posicionamento da amamentação, orientou sobre a pega, ensinou o marido a ajudar na troca de fraldas dos 2 ao mesmo tempo e foi embora com a certeza de ter feito um trabalho preciso. Fátima ligou no dia seguinte para dizer que a cunhada havia conseguido amamentar os 2 na mesma noite e havia chorado de alívio. E então perguntou quanto Camila cobrava. Camila não havia cobrado nada. Não havia pensado em cobrar. A pergunta a deixou parada por um momento. E então ela disse um valor que havia calculado de cabeça, rápido, baseado na diária de profissionais de saúde autônomos que ela havia visto anunciada em grupos do hospital. E o valor era justo, e Fátima disse que a cunhada pagaria sem pestanejar. Naquela noite, de volta ao apartamento, Camila abriu o caderno de capa verde numa página em branco e escreveu, com a letra cuidadosa de quem está nomeando uma coisa que ainda não tem nome: visitas domiciliares a recém-nascidos, suporte à amamentação, orientação familiar. E ficou olhando para isso por um tempo. Depois escreveu: eu sei fazer isso, e eu posso fazer isso sozinha. Não era um plano de negócios, era uma observação. Mas há observações que são mais concretas do que planos. Ela pesquisou. Passou 3 noites lendo sobre regularização de profissionais de saúde autônomos, sobre a atuação de técnicos de enfermagem em visitas domiciliares, sobre o que era permitido pelo Conselho Regional de Enfermagem e o que não era. Descobriu que havia um espaço legal e regulamentado para o que ela estava pensando, desde que os atendimentos fossem de orientação e acompanhamento, sem procedimentos invasivos que exigissem prescrição médica. Descobriu também que havia uma demanda crescente e pouca oferta no interior de São Paulo, especialmente para famílias de primeira viagem com recém-nascidos. Conversou com Cláudia, que a ouviu com atenção e disse: você sabe mais sobre bebê do que qualquer pessoa que eu conheço. E você tem jeito para explicar as coisas sem assustar ninguém. Isso vale muito. Conversou com Dona Vera, que estava de volta a Salvador, mas ligava todos os dias. E Dona Vera disse: você cuida das pessoas desde que nasceu, minha filha. Era hora de cobrar por isso. Havia também uma questão prática de documentação. O processo judicial de pensão alimentícia havia sido iniciado através de uma defensora pública, uma mulher jovem e direta chamada Doredó Larissa Campos, que havia tratado do caso com eficiência e sem condescendência. Num dos encontros para a atualização do processo, Dossaré, Larissa havia mencionado que o reconhecimento de paternidade havia sido feito formalmente, que Rodrigo havia assinado os documentos e que o valor de pensão havia sido estabelecido pelo juiz em um salário mínimo e meio por mês, a ser pago diretamente na conta de Camila.
Não era generoso, era legal. E era garantido. Foi doutora Larissa quem, ao final de uma das reuniões, mencionou a existência de um programa da Prefeitura de Ribeirão Preto voltado a microempreendedoras de serviços de saúde domiciliar, com subsídio parcial para regularização de MEI e acesso a uma rede de encaminhamento de clientes por parte das unidades básicas de saúde. O programa estava com inscrições abertas. Camila anotou o nome do programa no caderno de capa verde e perguntou como se inscrever. Doutora Larissa disse que o processo era simples, que ela poderia ajudar com a documentação necessária na parte jurídica e que o restante era com a Secretaria de Saúde do município. Disse isso com a eficiência de quem abriu uma porta dentro das atribuições do próprio trabalho, sem exceder o papel e sem diminuí-lo, uma porta. Só isso. Mas uma porta que Camila não sabia que existia. Ela se inscreveu na semana seguinte. A entrevista de seleção foi conduzida por uma assistente social e por uma enfermeira sênior da Secretaria de Saúde. E Camila respondeu as perguntas com a mesma presença que ela tinha no hospital. Completa, sem pressa, com o conhecimento técnico de quem havia trabalhado 4 anos num ambiente de alta complexidade. A enfermeira sênior havia perguntado sobre sua experiência com recém-nascidos. Camila havia contado sobre a cunhada de Fátima, sobre os gêmeos, sobre a resolução do problema de pega. A enfermeira havia feito anotações. Ao final, a assistente social havia dito que o resultado sairia em 15 dias úteis. O resultado saiu em 11. Camila foi aprovada. O programa pagava metade das despesas de regularização do MEI e incluía o nome da profissional em um cadastro consultado pelas UBS da cidade quando famílias de gestantes e puérperas pediam indicação de suporte domiciliar. Era uma rede de encaminhamento modesta, sem garantia de demanda, mas real. E real era o que ela precisava. Nos 3 meses seguintes, Camila atendeu 8 famílias. Não eram muitas, mas eram suficientes para cobrir as despesas do apartamento com uma margem pequena que ela depositava numa poupança toda semana, qualquer valor, mesmo quando era pouco, porque havia aprendido com a mãe que o hábito de poupar não começa no valor, começa no gesto. Beatriz ia com ela nas visitas mais tranquilas, no sling, dormindo com aquela confiança de quem ainda não sabe que o mundo tem coisas difíceis. As famílias que atendiam viam uma mulher negra, jovem, com um bebê no peito. E às vezes o olhar inicial era de dúvida, de avaliação. O tipo de olhar que Camila havia aprendido a receber sem deixar entrar. E então ela começava a trabalhar. E o olhar mudava, porque competência tem um jeito próprio de mudar os olhares. Havia uma família em particular, um casal jovem do bairro do Alto da Boa Vista, que havia pedido atendimento após a mãe ter dificuldades severas com a amamentação e sinais iniciais de depressão pós-parto. Camila foi 3 vezes em 2 semanas. Conversou com a mãe com a atenção de quem sabe que o que está sendo dito nunca é só o que está sendo dito. Fez os encaminhamentos corretos para o Serviço de Saúde Mental da UBS, ensinou o marido a participar ativamente dos cuidados noturnos e, na última visita, a mãe havia dito com os olhos marejados: "Eu não sei o que eu teria feito sem você." Camila havia dito que ela teria encontrado um jeito que as mães sempre encontram, que o seu papel era só organizar o caminho. Era uma resposta honesta e era também a verdade que ela havia precisado ouvir de alguém nos primeiros meses de Beatriz e ninguém havia dito. Rodrigo apareceu 3 vezes nesses meses. Apareceu com o jeito de quem aparece porque sabe que precisa aparecer e não sabe direito o que fazer quando está lá. Ficava com Beatriz por algumas horas, assegurava com o cuidado excessivo de quem ainda tem medo de bebê, tirava foto, mandava para a família. Camila observava tudo com a mesma atenção de sempre, sem julgamento declarado, mas com registro interno de cada detalhe. A família Fonseca não havia aparecido. Dona Sônia havia mandado uma mensagem de felicitações quando Beatriz completou 3 meses. Uma mensagem curta e genérica, como um comunicado de empresa. Camila havia respondido com uma foto de Beatriz, sorrindo e nada mais. Porque às vezes
A foto de um bebê sorrindo diz mais do que qualquer frase que você poderia construir. No 10º mês após ter saído da casa de Rodrigo, Camila recebeu uma proposta inesperada. Uma das UBS com as quais ela havia estabelecido parceria através do programa da prefeitura, a procurou com uma proposta de contrato de prestação de serviços, 4 visitas mensais por demanda encaminhada pela unidade, com remuneração fixa por visita, a ser renovado a cada 3 meses mediante avaliação. Era modesto, mas era um contrato com CNPJ, com nota fiscal, com continuidade. Era diferente dos atendimentos avulsos porque dava previsibilidade. E previsibilidade era o que havia faltado nos últimos 10 meses. Ela assinou o contrato numa manhã de terça-feira e guardou sua via dentro do caderno de capa verde, porque era o lugar onde ela guardava as coisas que precisavam de testemunha, mesmo que a única testemunha fosse ela mesma. Nessa mesma semana, Beatriz deu os primeiros sinais de querer sentar sem apoio. Ficava se jogando para frente com aquela determinação de quem ainda não tem coordenação, mas tem intenção, e caía, e olhava para Camila com uma expressão que Camila lia como: "Eu sei que consegui, só não sei como ainda." Camila ficava sentada no chão ao lado dela, de tarde, com o sol entrando pelo quintal, e deixava a filha tentar, e amparava quando caía. Era no quintal do apartamento pequeno da Independência que Camila havia transplantado as mudas da horta que havia trazido do apartamento que dividia com Rodrigo. O tomilho havia pegado bem no vaso novo. A cebolinha estava exuberante. A roseira havia florescido uma vez. Uma única rosa pequena e cor-de-rosa, que havia durado 3 dias e que Camila havia fotografado com o celular, porque eram as coisas que ela fotografava, as coisas pequenas que persistem. 1 ano e 2 meses depois de ter saído da casa de Rodrigo, com Beatriz nos braços, Camila havia atendido 43 famílias, firmado 2 contratos de prestação de serviço com UBS e estava com lista de espera de 3 semanas para novos clientes particulares. A renda combinada, pensão mais serviços, havia alcançado um patamar que lhe permitia, pela primeira vez desde a saída, pensar no mês seguinte sem aquela tensão de quem não sabe se o número vai fechar. Não era conforto, era estabilidade, que é uma coisa diferente e às vezes vale mais. Ela havia também voltado ao Hospital das Clínicas no turno reduzido de meio período, negociado com a gestão após o término da licença maternidade, 4 horas diárias, 3 vezes por semana, o suficiente para manter o vínculo e o plano de saúde que cobria Beatriz. Era uma configuração que ninguém havia imaginado para ela, mas que ela havia construído pedaço por pedaço, com a paciência de quem sabe que as coisas que duram foram montadas com cuidado. Dona Vera voltou para uma segunda visita quando Beatriz estava com 10 meses, e desta vez trouxe a irmã mais velha de Camila, Renata, que morava em Feira de Santana e que havia ficado grávida ao mesmo tempo que Camila, e cuja filha, Lara, tinha 1 mês a menos que Beatriz. As 2 primas ficaram deitadas na mesma manta no quintal durante uma tarde, se olhando com a seriedade de bebê que acha que está avaliando algo importante. E Camila e Renata ficaram ao lado delas tomando café e falando sobre tudo e sobre nada, com aquela intimidade de irmãs que pode ser retomada de onde parou sem precisar de explicação. Foi Renata quem, sem querer, disse a frase que ficou. Estava olhando para Beatriz e disse: "Ela é igualzinha à vovó Antônia." Os olhos. Camila havia ficado parada por 1 segundo. A vovó Antônia havia morrido quando Camila tinha 12 anos, mas ela estava em todas as fotos antigas da família, na cozinha, no quintal, com aquele olhar de quem já viu coisa demais para se assustar com qualquer coisa nova. E sim, os olhos de Beatriz eram aqueles olhos. Aquela herança estava lá, intacta, passada por dentro de gerações, chegando até essa criança de 10 meses que se jogava para frente, tentando sentar e olhava para a mãe quando caía. Camila foi buscar o celular, abriu o álbum de fotos da família que a mãe tinha num grupo do WhatsApp, achou uma foto da vovó Antônia de quando era jovem e colocou ao lado do rosto de Beatriz. Renata ficou em silêncio por um momento e então disse: "Minha nossa!" Camila disse:
Eu sei. E ficaram assim por um tempo, as duas irmãs, os dois bebês, a foto da avó que passou o olhar para a frente sem saber que estava fazendo isso. Camila imprimiu essa foto no dia seguinte, numa gráfica rápida perto do hospital, e colocou numa moldura simples de madeira clara que havia comprado numa loja de R$2. Pendurou na parede da sala do apartamento, acima do sofá, ao lado de uma foto de Beatriz recém-nascida. Ficou olhando para as duas fotos por um tempo e pensou que havia uma linha reta entre aquelas duas imagens. Uma linha que atravessava décadas e geografias e histórias que ela só conhecia em parte e que Beatriz era um ponto nessa linha. Não o começo nem o fim, mas um ponto vivo e preciso com os olhos da vovó Antônia e o futuro todo ainda por vir. Rodrigo enviou uma mensagem em dezembro pedindo para passar o Natal com Beatriz. Camila respondeu que sim, que podia buscar às 10 da manhã e trazer de volta às 6 da tarde, e que se quisesse, podia levar a família dele também, que Beatriz já estava com 11 meses e conhecia o rosto do pai. Rodrigo disse que ia sozinho. Camila disse tudo bem e encerrou a conversa. Havia coisas que ela havia aprendido a não perseguir com palavras. E a família Fonseca era uma delas, não por indiferença, mas porque havia percebido que a presença ou ausência deles na vida de Beatriz diria mais do que qualquer frase que ela pudesse construir e que Beatriz, com o tempo, veria com os próprios olhos. O Natal de Camila foi com Cláudia e o marido, com a cunhada de Fátima e os gêmeos que já engatinhavam, com Dona Carmen da portaria que havia sido convidada porque morava sozinha, e disse sim, com uma alegria que comoveu Camila. Fizeram comida demais, como sempre, e Beatriz ficou acordada até mais tarde do que deveria, olhando para tudo com aquela atenção extraordinária de sempre, os olhos escuros e abertos, registrando. Camila olhou para a filha naquela noite de Natal, com a boca lambuzada de ameixa que havia ganhado de Cláudia, com o cabelo crespo em espiral acima das orelhas, os olhos da vovó Antônia, os dedos curvados, e pensou no que havia acontecido nos últimos 14 meses, não como uma história de superação, porque ela não gostava dessa palavra. Ela achava que a palavra superação sugeria que havia um estado prévio de derrota do qual se sai. E ela nunca havia estado em derrota. Havia estado em dificuldade, que é uma coisa muito diferente. Pensou como uma história de construção. De uma mulher que sabia o que sabia e aprendeu que o que sabia tinha valor fora dos lugares onde havia sido treinada a aplicá-lo. De uma filha que havia chegado ao mundo com a pele e os olhos, e a história de uma família inteira de gente que havia persistido e que cresceria sabendo isso. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Beatriz havia adormecido no colchão pequeno do quarto, Camila ficou sentada na mesa da cozinha com o caderno de capa verde aberto. Leu as anotações que havia feito desde o começo, os valores dos contratos, os nomes das famílias, os pesos e alturas de Beatriz, os números de telefone importantes, a receita de xarope de gengibre da avó. No final do caderno, na última página, havia uma anotação que ela havia feito num dia difícil, sem lembrar exatamente qual. Uma frase escrita depressa, sem data, que dizia apenas: Beatriz é de mim, e eu sei quem eu sou. Ela leu essa frase por um tempo. Depois virou para a página seguinte, que estava em branco, e escreveu a data de Natal naquele ano. Abaixo da data escreveu: 43 famílias atendidas, 2 contratos com UBS. Beatriz senta sozinha desde essa semana. A vovó Antônia teria gostado de ver. Fechou o caderno, apagou a luz da cozinha. Deixou acesa só a luz do corredor que iluminava o quarto de Beatriz. E foi dormir com a leveza específica de quem não resolveu tudo, mas está no caminho certo e sabe a diferença entre as duas coisas.